E aí, pessoas, como é que vocês estão? Cestinho ou cestão? Eu sou Gisele e sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Gi. Então, pessoas, voltando ao caso, do estranho surto de Planaltina. Ele apareceu, pessoas. O mendigo apareceu. E olha, confesso, me surpreendi. Essa mulher de surtada não teve foi nada, ela foi muito desperta. O surto, na verdade, foi do marido, como eu já falei, E assim, vendo esse homem falar, gente, dá pra entender por que a mulher virou a cabeça desse jeito, Assim, é um jovem senhor, Mas olha bem, gente, as palavras que ele fala, como é que ele fala, o português dele, sabe? Todo o cuidado que ele tem com as palavras, o jeito de se comportar. Cara, dá de 10-0 lá no novinho, saradão. Vem tudo a confirmar o que eu falei no vídeo anterior, no início, a respeito da pessoa se preocupar mais com a estética, com a aparência, manter a embalagem, atrativa, e esquece do principal, que é a inteligência, o intelecto. Tá aí, para provar. Agora dá para entender, o porquê que esse homem atraiu tanto essa mulher dessa forma. Ele é bom no chaveco. Você vê que é um homem inteligente. Ele fala muito bem, ele sabe colocar bem as palavras, ele é muito inteligente, ele fala o português corretamente, Foi isso que atraiu a mulher. E pior que em pouco tempo, a mulher descobriu tudo isso nesse homem. Enquanto o marido em casa deve ser aquele papo chato, só de academia, malhação, corpo perfeito, eu sou gostoso, E a mulher fica de saco cheio. Pronto, falei. Bom, brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Bom, eu queria muito, eu tava esperando muito esse momento dele aparecer para falar a versão dele, assim como a mulher também. Enfim, eu pensei que ele fosse esclarecer as coisas, mas pelo visto, gente, ele botou mais dúvida ainda. Ele confundiu mais ainda a cabeça da gente, tá? É claro que ele falou diversas coisas ali, mas eu peguei os pontos mais interessantes, que eu achei, mais interessante. A questão do carro, ele insiste em falar que o carro não era branco, o carro era vermelho. Então, o que está acontecendo? Que vídeo é esse? As imagens. Será que já é outro caso? Porque ele disse que a mulher não estava de vestido. Então, quem é essa moça aí de vestido na imagem? Será que fizeram todo um roteiro em cima de uma outra imagem? Que, assim, condizia com toda essa história? Tá muito estranho, gente. E ele insiste em falar que o carro era vermelho. Que o carro branco das imagens não é aonde ele estava. Então, gente, tá muito estranho isso, E assim, ele fala muito bem, ele, gosta de usar as palavras, procura as palavras, bonitas para falar, as palavras certas, enfim. Mas claro que teve aí um exagero. Acredito eu, das besteiras que ele falou. Acredito eu que a pessoa que estava entrevistando tenha feito umas perguntas e ele respondeu. Talvez, gente, ele achando que já estivesse em off e foi contando todas essas coisas aí, Que é claro, eu também não gostei de ter exposto a intimidade, ter falado nos mínimos detalhes. Mas pode ser isso, tá? Achava que estava em off e falou, E se não foi isso, a pessoa que estava entrevistando que tinha que ter dado o limite. Porque a gente sabe, que hoje em dia as pessoas querem criar situações, querem fabricar notícias. Então, eles pegam justamente o furo para poder causar, e jogar na mídia. E vocês podem perceber que em todas as entrevistas que ele deu, ele falava a mesma coisa naquele contexto, de educado, falando palavras bonitas, procurando as palavras certas para falar. Só nessa entrevista específica aí, desse lugar, foi que ele falou essas besteiras. Provavelmente foram perguntando, induzindo ele a falar. E ele falou, acreditou que não estava sendo gravado e falou. Mas enfim, aconteceu, falou, ficou feio. Tirou um pouco aquela imagem, que todo mundo teve dele, que ele surpreendeu, Ele apareceu, mostrou todo, o jeito dele pensar, o jeito de falar, Virou um mendigo poeta. Isso surpreendeu muita gente,
Então isso veio quebrar um pouco essa imagem, né? Mas enfim, mas assim, desfocou toda essa entrevista, né, polêmica, né, dessas baixarias que ele contou, tirou um pouco o foco, gente, da investigação. Eu quero muito saber qual é a real disso aí. Agora eu quero saber por que o carro era vermelho e não era branco. Que imagens são essas que estão mostrando aí? Será, gente, que essas imagens são de um outro caso, de um outro flagrante dessa mesma mulher? Misericórdia. Porque desde o início isso tudo está muito estranho, né, gente? Desde o início. Então, a gente pensando que ele fosse falar para esclarecer, ele confundiu ainda mais, né? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer. Muitas coisas virão à tona. Aliás, já estão vindo, né? Já descobriram aí o passado do cara, né, que ele já foi empresário. As pessoas estão falando como se ele fosse ainda. Ah, o cara é rico, é empresário. Não, gente, ele foi lá no passado, tá? Ele teve uma vida melhor. Hoje não tá mais. Ele falou que ele não era mendigo, ele estava numa situação de rua, né? Ele falou que ele já foi casado, mas preferiu sair de casa devido à situação financeira, enfim, tá? Então, assim, o cara não é rico, não é a condição atual dele agora, tá? Ele pode ter sido no passado, né? Porque isso acontece, gente. Hoje a gente não viu a pandemia aí? Pegando todo mundo aí de surpresa, deixando as pessoas na miséria. Isso pode acontecer. Então, assim, são coisas que estão vindo agora para desviar a atenção da confusão em si, tá bom? Porque nada aí vai tirar a culpa do marido da agressão, tá? Isso eu falo. Ele agrediu, o único que apareceu... Bom, se foi ele, né, naquelas imagens, agora tem isso. Agora, acho que só o marido sendo pressionado, né, sendo responsabilizado aí pela agressão, pra ele vir falar a verdade, se aquela imagem realmente era do mendigo ou não era. Aí que tá. Só que aí estão focando só no mendigo agora por causa das sacanagens que ele falou da mulher, né? E agora estão falando também que ele já foi convidado pra entrar em partido político, gente. Agora eu vou entrar aqui numa outra questão aí de uma situação passada. Preste atenção no que eu vou falar. Se o Arthur Duval, ele foi, né, crucificado aí, foi afastado do cargo de política dele por ter, né, desrespeitado as mulheres ucranianas. E esse mendigo vai ser herói agora? Ele também desrespeitou a mulher? Ou porque a mulher é brasileira? A mulher de fora tem mais valor? Todo o país aqui, o Brasil todo se comoveu com a besteira que o Arthur falou sobre as ucranianas. E agora, sobre a mulher brasileira? Que o mendigo aí, ó, erroneamente, né, foi contar muita vantagem, acabou aí expondo a mulher mais ainda do que o próprio marido. E ele vai entrar pra política? Como assim? Se o mendigo entrar pra política, gente, quem torce pro Arthur Duval, mamãe falei, tem que exigir a cadeira de volta. O cargo de política de volta do Arthur. Que isso? Por que o Arthur desrespeitou a mulher, perdeu a vaga? Aí agora o mendigo desrespeitou também, ele vai ganhar a vaga, troféu? Eu tô falando que isso tudo é uma jogada política. Agora a bola da vez é Gabriel Monteiro. Estão fazendo de tudo para destruir o rapaz. Só que o povo não presta atenção, eles estão mais interessados em saber mais putaria, né? Então é isso, gente. E assim, eu ainda não vi a mulher falando, né? Eu vou procurar aqui se já saiu ou não. Mas dizem que já, e tudo que ela falou de novo confirma o que o mendigo falou. E assim, foi contra o marido. Agora o pai da moça entrou na jogada, né? Tá querendo defender aí a honra da filha. Já que a sogra, né, a mãe lá do marido traído, que estava envolvida também, não se pronunciou, né? O pai resolveu entrar na jogada, o pai da moça. Então assim, pessoal, o que eu tinha pra falar é isso, né? Eu também já tinha começado a gostar desse mendigo, né? Mas aí ele começou a falar besteira, né? É aquilo que eu volto a falar, de forma induzida, acredito eu, tá? Enfim, mas vamos ver aí qual vai ser o final dessa história, né? Então é isso, pessoas.
Peço aí a colaboração de vocês aí, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Fiquem à vontade aí para interagir, tá bom? Comentem aí o que vocês acham dessa história. Ok? Então é isso. Abraços e até o próximo. Baudade. Baú, 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 baudade. Baú, baú, baú.